Oi, pessoal, boa noite. Muita paz a todos. Que Jesus nos envolva com o seu amor e a sua luz. Sejam bem-vindos. Vamos começar, né? Já estamos com 20 horas e 3 minutos, dia 23 de janeiro de 2023. Vamos fazer a prece, então. Convidamos a todos para elevarmos o pensamento, para sintonizarmos conjuntamente com os espíritos amigos que aqui estão nos ajudando na nossa tarefa, amparando o nosso ideal e amparando os espíritos sofredores que também estão conosco. Que os mensageiros do alto possam tratar desses irmãos queridos, sofredores, que encontraram na vida espiritual apenas a continuidade da existência. Muitos nem supunham, Senhor, o encontro com esta realidade, mas encontram-se perplexos diante da vida nova com que se defrontam. E que possam, Senhor, receber as orientações, receber os tratamentos, receber o amparo do alto, para que as suas dores sejam amenizadas, para que seus sofrimentos sejam atenuados, suas emoções sejam acalmadas e os seus pensamentos sejam clarificados. Assim também pedimos para todos os irmãos encarnados que estão conectados a nós pelo fio da oração, estejam no Brasil, fora dele, estejam próximos ou distantes de nós, em termos de espaço, mas que possamos juntos nos fortalecer nas bases da fraternidade pura, aspirando sempre a galgar patamares mais elevados, espiritualizando a todos. Muito obrigado, Senhor, pelo teu auxílio, pela tua luz que nos envolve, que possamos ter mais uma noite de harmonia, de paz, de luz, de amor e de conhecimento. Que assim seja. Ok, pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos, né? Muita paz. Alexandre Camargo falando, né? Falamos aqui de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Estamos no Livro dos Espíritos, estudando, né, todas as segundas-feiras, o livro de Allan Kardec, né, que são perguntas e respostas que Allan Kardec fez, né, as perguntas e os espíritos responderam a respeito de vários assuntos. Hoje, por exemplo, nós vamos começar o tópico que fala sobre os pactos. Estamos na parte segunda do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Então, o nosso assunto pactos, né? Que faz parte das lendas, né? Da cultura universal aí, né? A questão dos pactos. É verdade ou não é? Os pactos são verdadeiros ou não? Existem ou não? Então vamos lá, né? Pergunta 549 que Allan Kardec fez. Algo de verdade haverá nos pactos com os maus espíritos? E aí, povo? Povo de Sucupira. Algo de verdade haverá nos pactos com os maus espíritos? Existe mesmo você fazer pactos com os maus espíritos? E o que seriam esses pactos? Acordos? Né? Compromissos com os maus espíritos? Pode acontecer isso? Vocês estão dizendo que sim, 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 sim. A Delci acha que não, a Daí também acha que não.
E vocês, o que vocês acham? Né? Tem pessoas que fazem. Vamos lá, né? Vamos ver a resposta. Também estou curioso. Pergunta 549. Algo de verdade haverá nos pactos com os maus espíritos? Não, não há pactos. Há, porém, naturezas más que simpatizam com os maus espíritos. Por exemplo, queres atormentar o teu vizinho e não sabes como has de fazer. Você quer atormentar o seu vizinho, né? Então lá, você está querendo atormentar o seu vizinho, tá? E você não sabe como fazer. Vamos ver a continuidade aqui. Chamas então por espíritos inferiores, que como tu, só querem o mal, e que para te ajudarem, exigem que também os sirvas em seus maus desígnios. Tá? Ok? Então você quer atormentar o teu vizinho. Isso aqui não é dica, não. Ah, eu vi lá do Alexandre falar como é que faz para atormentar o vizinho. Isso aqui não é dica, não, hein? Pelo amor de Deus, hein, povo? No Espiritismo não há pactos. Tá? Então já vamos dizer já em alto e bom tom. No conceito espírita não há pactos. Tá? Nem com os bons espíritos, nem com os maus espíritos. Ninguém aprende na casa espírita, ó, você tem que fazer um pacto. Seria interessante, né? Você tem que fazer um pacto aqui, você vai assinar aqui um contrato, vai fazer um compromisso aqui. Inclusive é até interessante assim, né? Eu já volto para terminar o assunto aí que eu acabei deixando algumas coisas abertas. Mas é interessante, algumas pessoas elas vêm com o pensamento assim, que eu não quero entrar no espiritismo, porque depois não pode sair. Então eu não quero entrar na reunião mediúnica, porque depois não pode sair. Gente, não tem nada a ver. Nada, 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 nada a ver. Entendeu? Quem quer entrar, entra. Quem quer sair, sai. A qualquer hora, a qualquer dia. Ninguém vai ficar preso à casa espírita, ao espiritismo. Ninguém vai ficar preso à reunião mediúnica porque foi participar. Ninguém. Tira isso da cabeça. Isso não existe. Eu estou falando de espiritismo, não estou falando de outras doutrinas respeitáveis, né? Mas é diferente. Eu estou falando de espiritismo. Dentro do espiritismo, Kardec, André Luiz, Chico Xavier, Divaldo, Emmanuel, Bezerra de Menezes, né? O espiritismo, literatura espírita, Kardec, você não tem contrato nenhum lá que você não pode sair, que não tem esses pactos. Então é nesse sentido que os espíritos estão falando. Não tem esses pactos. Aliás, nem com os maus, nem com os bons. Não tem. Entendeu? Então não tem essa coisa meio mística, meio misteriosa de que você fez um pacto com os espíritos e agora você não pode sair do espiritismo. Não existe isso. Entendeu? Simplesmente não existe. Você tem um livre-arbítrio, e você quer participar, participa, não quer participar mais, não participa. Quer frequentar, frequenta, não quer, não frequenta, não tem problema nenhum. Nenhum. Dentro da casa espírita, dentro do movimento espírita, ninguém está preso a nada. As pessoas que lá estão por livre e espontânea vontade, né? Certo. Não existe kardecismo, viu, Andrade? Existe o espiritismo, né? Porque senão a gente acha que o espiritismo é só Kardec, né? Tem muita gente que acha que o espiritismo é só Kardec, né? Aí faz do espiritismo kardecismo, né? Até o Divaldo fala a respeito numa das palestras dele, né? Muita gente confunde, né? A gente quer se referir ao kardecismo como sendo um espiritismo legítimo, vamos dizer assim, né? Mas aí acaba criando um outro termo que mais atrapalha do que ajuda, né? Entendeu? Embora muitos gostem e tudo mais, né? Tá? Mas espiritismo kardecista, né? Então, aí quer dizer que tem espiritismo que não é kardecista.
Entendeu? É mais nesse sentido, né? E na verdade você fica criando divisões, né? Tem espiritismo e ponto, né? Tem outras coisas que não são espiritismo, né? Entendeu? Então vamos lá? Vamos aqui para... Então não há pactos. Há, porém, naturezas más que simpatizam com os maus espíritos. Por exemplo, queres atormentar o teu vizinho, né? Aquela história de atormentar o vizinho lá, que não tem no espiritismo. A gente não aprende como atormentar ninguém, tá? Isso aqui é apenas um exemplo. Queres atormentar o teu vizinho e não sabes como hás de fazer. Chamas então por espíritos inferiores que, como tu, só querem o mal e que, para te ajudarem, exigem que também os sirvas em seus maus desígnios. Então você faz uma troca lá, né? Você faz uma troca de favores, vamos dizer assim, né? Com os espíritos inferiores, né? Então, vamos continuar com Kardec aqui, com os espíritos, né? Para a gente analisar aqui. Não se segue, porém, que o teu vizinho não possa livrar-se deles por meio de uma conjuração oposta e pela ação da sua vontade. Tá? Então vamos lá. O pacto, o que os espíritos estão dizendo? Que não há uma força sobrenatural, mística, meio mágica, num pacto. E que o pacto por si só ele tem um poder inevitável de levar a um determinado resultado. Não existe. É isso que os espíritos estão dizendo. Que esse tipo de situação, enquanto um processo, né, uma força maior, uma coisa que é fruto desse acordo, isso não existe. Tá? O que existe, sim, é a sintonia entre as pessoas. Que é o que os espíritos estão explicando. Né? Quer dizer, se você se sintoniza com espíritos numa mesma frequência, né? Se vocês resolvem trocar favores, aí isso tem aos montes, pessoal. Isso tem aos montes. Né? Troca de favores com o plano espiritual, com os espíritos inferiores, os espíritos que gostam de comerciar com os encarnados, e os encarnados que gostam de comerciar com os espíritos inferiores. E os espíritos bons, eles não fazem isso? Não. Os bons espíritos não ficam negociando com os encarnados. Ah, se você fizer tal coisa, eu faço outra coisa. Se você me der isso, eu dou aquilo. Os espíritos bons, eles não ficam, os espíritos com conhecimento, com amor, eles não ficam comerciando, barganhando ou aceitando barganhas dos encarnados. Quem aceita são os espíritos levianos, são os espíritos inferiores, são os espíritos que gostam muito da matéria e ficam barganhando, né? Estão dependentes ainda economicamente, né? A sua economia energética depende muito da matéria e dos encarnados. Então eles ficam comerciando com os encarnados, entendeu? Trocando favores. E podem tentar, sim, prejudicar ou favorecer determinadas pessoas. Por ação dessa troca de favores aí. Podem sim e fazem. Isso acontece muito. Tá? Acontece muito. Talvez façam mais hoje do que já fizeram na história inteira, né? Porque as pessoas querem resultados, né? As pessoas são muito imediatistas. Hoje em dia está todo mundo muito imediatista, né? Então quer resultados imediatos e muito caprichosas, né? Hedonistas, então elas querem fazer valer a vontade delas. Não importa a vontade de Deus, não importa a força do contexto, não. Quer fazer valer a vontade delas. Né? Então, aí dentro desse imediatismo, elas tentam usar de atalhos, né?
de usar de forças que elas podem barganhar, com quem elas podem barganhar, para conseguir o seu objetivo. E pode ser que consiga. Agora, voltando aqui ao texto, os próprios espíritos também acrescentam, ó, não se segue, porém, que o teu vizinho, que você supostamente estava querendo atormentar lá, né? Eu sei que vocês não fazem isso, né? Longe de você atormentar vizinho, né? Então, não se segue, porém, que o teu vizinho não possa livrar-se deles, dos espíritos que se sintonizaram com você ou que trocaram favores, né? Com você, que queria atormentá-lo, não quer dizer que ele não pode se livrar deles. Por meio de uma conjuração oposta, né? Por meio de uma conspiração, de um movimento oposto, né? Pela ação da sua vontade. Como assim, Alexandre? Um movimento oposto? Pela ação dos bons espíritos. Porque se o teu vizinho frequenta a casa espírita e é uma pessoa muito caridosa, uma pessoa amorosa, trata bem as criancinhas, os idosos, é médium, trabalha, faz o bem. E aqui eu não estou dizendo que o fato de frequentar a casa espírita, estou dizendo assim, vamos pensar que é uma pessoa que está fazendo o bem e que tem o apoio dos bons espíritos. E tem uma sintonia boa. Então não quer dizer que a vontade daquela pessoa que está tentando prejudicar o outro, não quer dizer que ela vai alcançar só porque fez um pacto. Vocês compreendem? Não tem essa mágica, né? Essa coisa que inevitável, não tem, tá? Agora, logicamente, vai depender, a Maria Cléia, meus vizinhos todos maravilhosos. É assim mesmo que tem que pensar. Pensamento positivo. É isso mesmo, Maria Cléia. Né? O fato é que a pessoa que estiver com pensamentos positivos, com energia boa, querendo bem para os outros, ela não vai sintonizar. Ela não vai sintonizar com o mal que lhe queiram fazer. Entendeu? Essa aqui é a questão que os espíritos estão dizendo. Ela não vai sintonizar. Porque ela está protegida, ela se protege e ela se protege pelo bem que ela faz e pela ajuda, pela simpatia que ela gera nas pessoas, pela prática do bem. Certo? Faz sentido para vocês? Né? A Heloísa colou, Heloísa Helena, né? Os maus espíritos não gostam de luz, afastam quando a pessoa é protegida por boas ações. Então, exatamente. Certo? Ok? Então, né? Os espíritos... só um pouquinho, pessoal. Só um minutinho que eu esqueci de ligar um cabo aqui, vai acabar a bateria aqui. Só um instantinho. É VaptVupt. E daí? Prontinho. Desculpa aí, pessoal. Tinha esquecido aqui de... Que eu vou acompanhando pelo celular, eu vou interagindo com vocês pelo celular. Aí estava acabando a bateria, se acaba e acabou sem interação. Que aqui eu dá para eu ver certinho, né? Certo? Ok, pessoal, tranquilo, né? Não tem muito segredo, né? Então, o nosso bem
né? Tudo que a gente produz de bem, de bom, né? De justo, de caridoso, de amoroso, nos protege. O bem que a gente faz é o nosso advogado em qualquer lugar, nos protege em qualquer lugar, né? Então, isso é muito importante, tá? Não tem essa coisa mágica e inevitável que uma vez que um pacto foi feito, né? Por isso que não adianta muito ficar preocupado assim, eu acho que fizeram um trabalho para mim. Aí fica obcecada pela questão do trabalho. Fizeram um trabalho para mim, acho que foi fulano. Ou fiquei sabendo que foi fulano, porque alguém falou que... E eu sei que a pessoa participa no lugar assim, assensado. Né? Aí a pessoa, quanto mais ela fica obcecada por aquilo, ela dá poder àquilo. Então aí sim, né? Aí sim. Porque a gente já viu que esse comércio, essa coisa existe. Mas quanto mais você fica fixado, quanto mais poder você dá a qualquer coisa de ruim, a inveja dos outros. Outro dia eu falei de inveja. A inveja dos outros. Às vezes tá junto. Porque a pessoa tem inveja, ela faz o trabalho. Fez um trabalho contra mim. É por isso que tá dando tudo errado. Entendeu? Pode até ser. Pode até ser. Né? A gente não acabou de falar. Os próprios espíritos não falaram? Que a pessoa, pela sintonia, ela se vincula a outros espíritos e tenta prejudicar e tal. Acontece. Mas o que não vale a pena, pessoal, é a gente ficar pensando, a gente ficar sintonizando e a gente, como é que eu faço? Aí vai procurar outros que fazem o trabalho ao contrário. Para desfazer o trabalho, não sei o quê. Melhor procurar a casa espírita, melhor tomar passe, né? Fazer a caridade, se cuidar, fazer a sua leitura, o seu evangelho no lar. Coloca o seu nome no caderno de preces no centro. Passa pelo atendimento fraterno. Conversa com alguém lá que participa dos grupos mediúnicos, da casa espírita. Escuta, olha, eu estou tendo umas dificuldades. Eu estou brigando com meu marido, nós estamos brigando. Na família ninguém se entende. Nada está dando certo com a gente lá. Meu marido perdeu o emprego, eu estou também quase perdendo. Né? Não tem problema, são coisas que acontecem mesmo. A gente pode chegar e falar, olha, a situação está difícil. Em todos os aspectos, meus filhos está complicado, então, né? Então fala lá e pede ajuda, vocês puderem nos ajudar, porque nós estamos realmente precisando muito de ajuda, né? Quer dizer, isso é mais importante. Isso é mais importante, porque buscando o bem, buscando o estudo, buscando a melhoria, o mais importante de tudo é a melhoria íntima, tá, pessoal? Isso é o que mais nos protege, né? Que é a busca do bem, né? Então, focando no bem, buscando o bem, é a melhor forma de nos proteger. Eu sei lá quanta gente quer ou pensa mal de mim. Eu vou ficar gastando tempo contabilizando. Você já pensou que eu faço estudo? Eu faço estudo toda noite aqui. E a gente está orando aqui, a gente está pensando no bem, a gente está falando do bem. Mas já pensou se eu for parar para tentar contabilizar quantas pessoas não estão gostando do que eu estou falando? No planeta, né? Porque chega, vai saber onde é que chega isso. Eu agora vou ficar focando nisso? Eu quero mais é focar em vocês que estão aqui estudando comigo. Vocês que gostam, que mandam uma mensagem carinhosa, uma mensagem de estímulo melhoras para você e tal. Eu vou focar nisso. Às vezes eu posso até não responder, vocês até desculpem, né? Da gente não responder todo mundo, né? Que coloca mensagem e tal, mas aqui vai ficar difícil pra gente também, né? Então, mas a gente vê, sente o carinho, manda boas vibrações para vocês, né? E principalmente aqui no trabalho é o momento onde a gente está mais focado em vocês aí, né? Durante o dia a gente tem o nosso trabalho, mas já a pessoa fica gastando tempo
contabilizando gente que não tem, não faz sentido, né? Nem tem como. Eu vou saber de quem que está fazendo trabalho, quem não está. Os espíritos que me ajudem, né? Deus que me ajude, Deus que me ampare. Aí eu coloco nas mãos dos bons espíritos, faço aquilo que está ao meu alcance, né? Procurando vencer as minhas inferioridades, procurando vencer as minhas limitações, os meus defeitos, procurando fazer o que está ao meu alcance. O resto, põe nas mãos de Deus. Faz a tua parte, Deus fará o resto. Não é assim que a gente aprende? Ai, ai. Então não foque no mal, né? Não foque no suposto vizinho, ou sabe lá, parente, ou alguém que supostamente... Não eleja essa pessoa, né? Mande boas vibrações. Se for para eleger, eleja mandando boas vibrações para ela. Entendeu? Certo, pessoal? Aí continuando, né? Os próprios espíritos estão respondendo. Aquele que intenta praticar uma ação má, pelo simples fato de alimentar essa intenção, chama em seu auxílio maus espíritos. Entendeu? Ele não precisa nem pensar em fazer pacto e qualquer coisa. Só da pessoa intentar, ele tem a intenção. Ele tem a intenção de praticar uma má ação. Quer dizer, pelo simples fato de a pessoa alimentar isso, ela já está chamando os maus espíritos. Os espíritos atendem antes da gente chamar, inclusive. Eles sentem as nossas energias antes da gente falar, antes da gente pensar, eles já estão respondendo já. Dizem os espíritos. Certo? Ok, pessoal. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Certo? Aí vamos lá, vamos continuar com a resposta aqui. Aos quais, então, aos quais fica então obrigado a servir, porque dele também precisam esses espíritos, para o mal que queiram fazer. Nisto apenas é que consiste o pacto. Então, existe pacto, de certo modo? Sim. Existe uma vinculação. Não uma força inevitável, uma força, né, que você tem que servir daquela força. Não. Você não pode quebrar o pacto. Não. Não tem. Né? Você pode quebrar o pacto. Se for para quebrar, para mudar a sua vida, pode quebrar à vontade, porque não... Entendeu? Não tem isso não. É para melhorar a sua vida, pode quebrar pacto tranquilamente. Qualquer pacto que existir aí, supostamente, né? Só que os espíritos dizem assim, se tem um pacto, é a aliança, é a vinculação natural que a pessoa mal intencionada cria com os espíritos mal intencionados. Por quê? Porque uma mão lava a outra, né? Ou melhor, aqui no caso, uma mão suja a outra, né? Então você usa os espíritos, vamos supor, né? A pessoa usa os espíritos para tentar uma coisa negativa, os espíritos também vão querer usá-la com propósitos negativos. Aí que está a questão. Só que a pessoa não fica presa a isso indefinidamente. Né? Vocês lembram o caso lá do personagem lá no livro Os Mensageiros, que ele começou a fazer mau uso da mediunidade, começou a comerciar, cobrar para usar a mediunidade, e atraiu muitas pessoas mal intencionadas, muitas pessoas de má índole, muitas pessoas com negócios duvidosos, e ele desencarnou e encontrou esse pessoal que exigiam dele soluções, que ele tinha prometido, que exigia isso, que exigia aquilo. Então você fica preso, sim, a situações que você se enrodilha, que você se novela
que você se envolve. Só que isso também não é para a vida inteira, não é para o resto da existência. Entendeu? Isso aí é por um tempo determinado, enquanto você não conseguiu mudar sua mente, a sua intenção, o seu sentimento. Né? Vamos supor, no umbral, você está colhendo os resultados, né, de certas vinculações mentais. Então a pessoa sofre um certo tempo até eliminar aqueles resíduos mentais, espirituais, né? Fruto da sintonia, né, Lúcia? Exatamente. Entendeu? Mas isso funciona aqui entre encarnados, funciona entre desencarnados. Você pega pessoas que combinam, planejam de fazer um crime, planejam de roubar uma coisa. Elas acabam criando um compromisso entre elas, um compromisso com o crime. E mais para frente, lá, se alguém tenta sair lá, até sai da quadrilha lá, os outros não querem. Os outros fazem um movimento e pode até ficar atormentando, né? Isso é meio clichê, né, de Hollywood, mas acontece. Acontece, né? Então, é nesse sentido, né? Essa vinculação, ela tem um preço, né? Os espíritos falam assim, não tome empréstimos ao mal. Não vai no banco do mal tomar empréstimo. Né, Selene? Acho que existem sequelas espirituais, sim, sim, é o que a gente está dizendo. A gente não deve tomar empréstimos no banco do mal, porque tem um juros muito alto. Altíssimo, né? Altíssimo, tá? Certo? Então é nisso que consiste. Mas não é aquela coisa, né? Que uma vez feita, você não tem mais como desfazer. Porque é um pacto. E um pacto tem um poder, aí as pessoas atribuem um poder que elas colocam na cabeça. Tá? Nós vamos falar mais sobre isso, né? Mas não é que tem um poder em si mesmo, como uma coisa mágica. Não, é um poder que você dá. Aí que está o grande X da questão, né? Aí a nota de Kardec, né? O fato de o homem ficar, às vezes, na dependência dos espíritos inferiores, nasce de se entregar aos maus pensamentos que estes lhe sugerem, e não de estipulações quaisquer que com eles faça. Quer dizer, a coisa mais natural que existe é a sintonia de cada segundo, de cada minuto que a gente faz. Por exemplo, a obsessão, né? Tem vários tipos de obsessão, mas todas elas se baseiam numa dependência que se estabelece entre encarnado e desencarnado, reciprocamente, né? Então existe uma dependência, existe uma anuência da influência do espírito sobre nós, ou às vezes até nós sobre o espírito, tá? Então depende. Tem um caso que o espírito tem uma ascendência, o obsessor tem uma ascendência sobre o obsediado, e às vezes é o obsediado que tem uma ascendência sobre o espírito, né? Mas nos casos de obsessão, é justamente isso, é justamente essa sintonia, essa vinculação, essa mútua dependência que acaba existindo, tá? Mas isso é mantido justamente pelos pensamentos, pelos sentimentos, de ambos, né? De ambos. O pacto, no sentido vulgar do termo, é uma alegoria representativa da simpatia existente entre um indivíduo de natureza má e os espíritos malfazejos. Então, o que a gente acaba chamando de pacto, diz o Kardec aqui, na verdade é uma alegoria que se fez bastante folclore em torno disso, né? E que representa essa simpatia, essa vinculação com certos espíritos e com certos objetivos, né? Espíritos malfazejos, né? A Sueli, então há pacto. É que são coisas diferentes, isso que a gente está tentando explicar. É que no imaginário das pessoas, vamos lá,
No imaginário das pessoas, eu fiz um pacto, não tem como quebrar o pacto. Entendeu? Aí eu fiz um. Então, o termo pacto é que as palavras elas acabam ficando carregadas de significados, nem sempre verdadeiros. Alguns até verdadeiros, mas nem sempre verdadeiros. Então, o termo pacto, né, é um termo já bastante desgastado, né? Então, no imaginário das pessoas, você fez um pacto com um determinado grupo e não tem como você desfazer esse pacto. Entendeu? Aí você tem que fazer um outro procedimento lá e tal. E o que a gente está dizendo é que nesse sentido não há. Não há pactos que tenham que ser cumpridos. Não há isso. Entendeu? É nesse sentido. Isso não há. Mas eu fiz uma vinculação com os espíritos obsessores ou com os espíritos que barganham. Fez e pode desfazer. Mas eu fiz um pacto. Não. Esquece esse pacto. Você agora vai fazer uma atitude mental de amor, inclusive para esses espíritos. Entendeu? Então só terá o pacto, vamos dizer assim, enquanto você mantiver o pensamento de que tem um pacto. Ele só existe porque é mantido pela. Não é? Agora você fala assim, os espíritos podem acreditar que tem? Pode. Os encarnados podem acreditar que tem? Pode. Certos espíritos podem acreditar que tem? Eu já ouvi muitas vezes, a pessoa foi me procurar, a pessoa me chamou, a pessoa fez um determinado lá procedimento lá, e agora ela está presa a gente. É isso que a gente está falando. O espírito acredita nisso. Ele acha que o encarnado que foi procurar ele, que fez isso, fez aquilo, está preso a ele. Entendeu? É o que as pessoas colocam na cabeça. Porque ele aprendeu assim. Não, porque lá se a pessoa faz isso, ela não pode mais sair, ela não pode mais romper a vida inteira. Ana Lúcia falou, aí que está o problema. Exatamente. Aí que está o problema. Por isso que os espíritos amigos, nas pessoas que chegam, né, e que há um envolvimento de fato, e muitas vezes há, né, quase que há um envolvimento de fato de gangue de entidades, né, de legiões de entidades que se baseiam nesse tipo de pacto, nesse tipo de acordo firmado, de procedimento que para eles não pode ser rompido. Isso tem que ser trabalhado através da desobsessão, através da ajuda mental, emocional e energética para o encarnado, inclusive a mudança de conceito, né, em torno desses pactos, né? E também a conversa com os espíritos que acreditam nesses pactos e acreditam que eles não podem ser rompidos. Então a gente dialoga com eles. Não, mas a pessoa não vai se livrar de mim porque ela me procurou espontaneamente, foi atrás de mim porque ela queria casar, queria que a filha casasse, que ela queria emprego, não sei o quê, e nós conseguimos, nós demos para ela. Agora ela vai pagar. Agora ela está presa a nós. Né? Aí a gente fala, meu irmão, você tem razão, mas vamos analisar assim, assim, assado, então, né? Vamos analisar por outro lado. Aí a gente sente a presença dos espíritos familiares. Aí a gente sente a presença dos espíritos amorosos que se aproximam da entidade obsessora. Meu filho, chega de loucuras, né? Chega de se aprisionar, de se limitar a crenças que não te ajudam. Eu estou aqui para te ajudar de fato, eu te amo.
Vem comigo, vamos conversar, vamos mudar o rumo da sua existência. É assim, entendeu? É assim. Na base do amor, na base da misericórdia, né? Na base da caridade. E o grupo mediúnico lá vibrando amor, né? Para aquela entidade, para o médium que está recebendo aquela entidade. É assim. É assim que o amor desfaz as correntes do ódio. É assim que o amor desfaz esses pactos. E se deixasse, ficava aí ao longo dos séculos, surtindo efeitos que na verdade não precisam surtir. Porque se baseiam no mal, né? Os espíritos amigos não fazem esses pactos, não fazem porque eles sabem da realidade. Eles sabem que o amor, que a relação amorosa com as pessoas não cria expectativas sobre as pessoas. E não cobra as pessoas. E sabe que a vida muda, que os caminhos mudam, que as vontades mudam, que os planejamentos mudam. E por isso elas não firmam esses contratos, essa coisa inamovíveis, baseados na cobrança, não. Porque elas respeitam o livre-arbítrio. O amor é assim, respeita o livre-arbítrio. Respeita as escolhas das pessoas, a mudança de caminhos que a pessoa quer imprimir na própria existência. Seja aqui na Terra, seja no plano espiritual. Entendeu? Certo, pessoal? Tá? Então é assim que o bem extingue o mal, né? Desfaz correntes do mal. Ok? Pergunta 550. Qual é o sentido das lendas fantásticas em que figuram indivíduos que teriam vendido suas almas a Satanás para obterem certos favores? Satanás em hebraico significa inimigo, né? É que a gente acabou dando uma conotação também, né? Mítica e diferente, né? A gente pintou um ser, né? Então, qual é o sentido das lendas fantásticas em que figuram indivíduos que teriam vendido suas almas a Satanás para obterem certos favores? Isso existe, pessoal? Pode, Arnaldo? Pode, Arnaldo, vender a alma? Tá na regra? Ai, ai, o que vocês acham? Pode ou não pode? É só lenda mesmo? Ou isso acontece na verdade? Não é? Para obter certos favores e tal. Não é? Vamos ver? Vamos ver a resposta? Todas as fábulas encerram um ensinamento e um sentido moral. Aí que está a questão. Assim como na questão dos pactos, tem muita coisa por detrás disso, né? Né? Todas essas fábulas, né? Elas encerram um ensinamento e um sentido moral. O vosso erro consiste em tomá-las, desculpe, ao pé da letra. Né? Esse é o erro mesmo, né? A pessoa tomar ao pé da letra. Né? Isso a que te referes é uma alegoria que pode se explicar desta maneira. Aquele que chama em seu auxílio os espíritos para deles obter riquezas ou qualquer outro favor, rebela-se contra a providência. Renuncia à missão que recebeu e às provas que lhe cumpre suportar neste mundo. Vocês estão entendendo? Olha que beleza, né? O raciocínio dos espíritos. Olha que clareza. Olha que clareza. É a mesma coisa que a gente estava falando agora há pouco lá, né? De você querer explorar os espíritos para isso, né? Essa sintonia natural. Continua, a mesma coisa, que o raciocínio continua. Né? O raciocínio continua. Né? Então a pessoa que age dessa forma, né? Querendo achar atalhos e que supostamente vende a sua alma
para o mal, é aquilo que a gente estava falando, né? Que se compromete com os maus espíritos, com os espíritos que aceitam, que se prestam a esse serviço. É aquilo que eu estava falando de você tomar empréstimos no banco do mal. É aquilo justamente que a gente estava, eu estou precisando de um dinheiro, hein? Eu estou topando qualquer coisa. Eu estou topando qualquer coisa por dinheiro. Estou topando qualquer coisa por qualquer coisa. Ou seja, você deixou de lado o comportamento ético, você deixou de lado a vontade de Deus para nós, o contexto que a gente está vivendo, as provas que a gente está passando, entendeu? A clareza, né, que os espíritos passam para a gente, né? Isso ajuda muito, né? Então é justamente isso. Você quer se impor abrindo mão do bem. Quando você parte para conquistar alguma coisa, conquistar lá uma satisfação, um prazer, uma melhora na sua vida, abrindo mão do bem e se comprometendo com o mal, você está fazendo isso aqui, que Allan Kardec está perguntando. Você está vendendo a sua alma. Né? Você está vendendo essa alma. Se comprometendo com o mal. Né? Entendeu? Ok, pessoal? A Maria Elisa toda fica na consciência de cada um, exatamente. Né? No fundo, vai se resumir a isso. Né? E a lei divina está impressa na nossa consciência. Conforme a gente vai se esclarecendo mais, nós vamos tomando contato com a lei divina que está impressa e vai ficando cada vez mais desperta. Quando a gente abre mão da correção, todo mundo sabe o que é bem, o que é mal, o que é certo e errado, né? Embora a gente precise aperfeiçoar o nosso discernimento, é o que a gente está fazendo aqui. Tentando regular, aperfeiçoar, ajustar, deixar bem ajustadinho para a gente ter esse discernimento bem correto, né? Que os espíritos nos trazem, que os livros nos trazem, para que a gente saiba quando está abrindo mão do correto e assumindo o errado. Entendeu? E aí vendendo a alma. Porque aí você está abrindo mão. Você está tentando fazer o errado virar certo. E o certo virar errado. Aí que está a racionalização que a gente tanto fala, que é o pior mecanismo de defesa. Então isso faz mal fora de nós, porque nos sintoniza com os espíritos infelizes, e nos faz mal principalmente dentro de nós, porque vai destruindo a nossa capacidade de discernir o certo do errado. Porque de tanto torcer o errado para virar certo e o certo para virar errado, só porque eu quero, só porque me é conveniente, eu acabo perdendo o rumo do certo e do errado. Daqui a pouco minha cabeça está uma confusão. Certo ou errado? Certo, né? Ai, ai, ok, pessoal. Né? Então, nós não podemos abrir mão do bem. Não tem nada que valha a pena abrirmos mão do bem. Ah, Alexandre, mas eu estou fazendo um monte de coisa errada, mas é para fazer a coisa boa depois. Está usando a racionalização, né? Entendeu? Fazendo somebody love. Né? Não, estou fazendo um monte de coisa errada, mas é para doar parte para os necessitados. A menor parte, a maior parte, ficar com a pessoa, né? Ai, ai, assim é o ser humano, né? Então, reflete, né? Reflete uma rebeldia, por isso que os espíritos falaram aqui, ó. Aqui, ó. Aquele que chama em seu auxílio os espíritos para deles obter riquezas ou qualquer outro favor,
quer dizer, nesse regime de barganha, né? Rebela-se contra a providência. Quer dizer, a pessoa está demonstrando que ela não, ela está se rebelando contra a providência. Renuncia à missão que recebeu e às provas que ele cumpre suportar neste mundo. Gente, Alexandre, mas quer dizer que ele não pode pedir nada? Então, pode. Então vamos lá. Então vamos discernir, né? Jesus fala assim: pedi e obtereis, batei, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque Deus dá àquele que pede, abre aquele que bate e assim por diante, né? Aquele que busca, acha. Só que nós temos que buscar, nós temos que analisar do que a gente pede. Nós temos que discernir do que a gente pede, o que a gente busca, né? Então isso é uma coisa de cada pessoa, né? A gente precisa analisar nas nossas orações se a gente não está caindo nessa barganha que os espíritos falam, que é um péssimo hábito. O hábito de, palavras deles, o hábito de barganhar com os espíritos. Por exemplo, ai, Senhor Jesus, se o Senhor fizer tal coisa para mim, eu prometo que a partir de agora, eu prometo que a partir de agora eu vou ajudar mais. Se o Senhor me der o carro que eu estou querendo, eu prometo que eu vou ser uma pessoa melhor. Péssimo hábito de barganhar, né? Em coisas que nós é que temos que fazer por merecer no nosso trabalho, na nossa busca cotidiana de melhoria, de trabalho íntimo, de mudança. Não é ficar, né, jogando uma isca para Deus lá, para Jesus, né? Que se o Senhor me der uma coisa, aí eu faço outra para o Senhor. Quer dizer, eles falam que é um péssimo hábito que nós temos, né? O hábito de ficar barganhando com Deus, né? Entendeu? Então, principalmente quando a gente vai fazer as nossas preces, por exemplo, Senhor, tira todos os problemas da minha vida. Tira todos os males e problemas e afasta todas as, né? E tudo que há de negativo e tudo que nós temos que pedir assim, Senhor, dá-me forças para tudo suportar, para vencer as adversidades, para vencer as provas. O Senhor sabe o que eu preciso. E eu muitas vezes não sei o que eu quero. Dai-me sabedoria, Senhor, para saber o que escolher, o melhor caminho. O melhor caminho a seguir, a melhor atitude a fazer. E, sobretudo, obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que eu tenho recebido, que já é mais do que eu mereço, mas que tem sido muito útil para mim. Então, eu agradeço imensamente por todas as dádivas que eu tenho recebido, que na verdade eu nem sei avaliar exatamente a extensão dessas dádivas. Olha como é diferente. Vocês percebem a diferença? Quando a gente lança a mão da humildade, e aqui eu estou formulando, né? O que eu imagino, pelo que a gente estuda, pelo que a gente vê os espíritos, o que eu imagino, pelo que eu entendo, que é a atitude que os espíritos querem de nós. Né? É a atitude que os espíritos querem de nós. Então, dá-me, Senhor, sabedoria, dá-me amor, dá-me paz, né? Jesus me ajude, né, amor? Jesus me ajude, né? Preciso de ajuda. É muito bom a gente se abrir à ajuda e pedir ajuda. Mas é melhor também, é bom também a gente se discernir, né? Em torno do que a gente pede, tá? Certo? Não sei se ficou claro para vocês. Tá? Porque
Se a gente começar a pedir para o Senhor, me livra de tudo, de todos os males, né? Então a gente para pensar assim, as provas que a gente tem que passar, Deus é que sabe, né? O que é melhor para a gente, Deus é que sabe. Então é colocar nas mãos de Deus, né? Vamos ver se a gente termina aqui. Sofrerá na vida futura as consequências desse ato, né? Essa rebeldia, né? Diante da providência divina, né? Sofrerá na vida futura as consequências desse ato. Não quer isto dizer que sua alma fique sempre condenada à desgraça. Mas desde que em lugar de se desprender da matéria, nela cada vez se enterra mais, não terá no mundo dos espíritos a satisfação de que haja gozado na terra, até que tenha resgatado a sua falta por meio de novas provas, talvez maiores e mais penosas. Não é? Então vamos lá de novo. Não. Mas desde que em lugar de se desprender da matéria, nela cada vez se enterra mais. Ele não terá no mundo dos espíritos a satisfação de que haja gozado na terra. Quer dizer, a pessoa que usou essas forças e abusou dessas intenções, dessas manipulações, né, na matéria, ela não vai encontrar na vida espiritual a continuidade dos gozos que ela usurpou na terra, né? Até que tenha resgatado a sua falta por meio de novas provas, talvez maiores e mais penosas, numa nova encarnação, por exemplo, né? Uma nova encarnação. Só depois de ter resgatado a sua falta, aí ela poderá, né, se encontrar no plano espiritual numa situação melhor, mais confortadora, digamos assim, tá? Ok? Certo, pessoal? Então, deixa eu ver aqui como é que tá, mas eu acho que acabou aqui. Ah, não, peraí. Tem. Ah, tem um pouquinho. Ah, tem mais um trechinho. Vamos terminar? É só essas duas aqui, ó. Peraí. Coloca-se por amor dos gozos materiais na dependência dos espíritos impuros, né? Que é o que a gente tinha falado, né? Quando a pessoa quer usar os espíritos nesse sentido, ela coloca por amor aos gozos materiais. Quer dizer que na essência ela está muito apegada aos gozos materiais. Aí ela não aceita as provas, não aceita as injunções da vida, aí quer atalhos usando os espíritos levianos para ter os gozos aos quais ela está presa ainda, né? Estabelece-se assim, tacitamente entre estes e ele, o espírito delinquente. E ele, o espírito delinquente, um pacto que o leva à sua perda, mas que lhe será sempre fácil romper se o quiser firmemente, granjeando a assistência dos bons espíritos. Aqui está resumindo aqui tudo que a gente conversou já, né? Quer dizer que se estabelece-se esse pacto analisado como resultado de uma reciprocidade ali, né? Mas que pode ser desfeita, né? Que sempre será fácil romper, né? E pode, não tem problema nenhum, se o quiser firmemente, granjeando a assistência dos bons espíritos, tá? Então é assim, bem resumido aqui no final, ok? Então terminamos por hoje, finalizamos o nosso estudo, né? E acabou também esse trecho, pessoal, acabou os pactos, né? A gente vai ver na semana que vem os feitiços, os talismãs, a coisa continua aí, né? A gente vai continuar, mas aí outros apetrechos aí, né? Que o pessoal costuma utilizar, tá?
Não, Andrade, não é que existem pactos, eles podem ser rompidos. Existe um modo de pensar em que esses pactos são reais e que eles não podem ser rompidos. E outro modo de pensar que eles não são reais, eles só são imaginários. E uma vez desfeitos, né? Uma vez que você viu que eles não são reais, pode ser desfeito, né? Pela sua mudança de pensamento, apenas isso, tá? Ok? Então vamos lá, né? Vamos agradecer aos bons espíritos pela instrução que tivemos, pela orientação que os espíritos nos deram através de Kardec, e que possamos, Senhor, firmarmos o compromisso com o bem, compromisso de mudança, baseado na nossa atitude diária, de melhoria, de afirmação dos ideais superiores, através de uma busca constante, pela mudança dos pensamentos, pela mudança dos sentimentos, pela mudança das atitudes, pela mudança das nossas intenções profundas perante a existência, para que nós nos libertemos das prisões, dos grilhões do passado, para que nos libertemos das obsessões, para que nos libertemos dos sentimentos inferiores e dos pensamentos negativos. Que o teu amor se expanda em nós e que nós possamos fazer brilhar a tua luz, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, finalizamos. Graças a Deus, mais um estudo realizado. Amanhã a gente vai estar junto aqui no estudo dos mensageiros, né, às 20 horas. Estudo do André Luiz, né, através do Chico Xavier. E aí a gente conta com a presença de todos, tá bom? Então, um grande abraço, fiquem com Deus, bom descanso e até mais.